pessoal, tudo bem? Seja... Um gesto pode transformar vidas. Você tem dúvida disso? Eu não tenho, eu vou te provar isso. Olha que legal, lembro que há muitos anos atrás, a gente está falando aí praticamente quase 14 anos atrás, minha irmã, através de uma amiga dela, Lilian, falou: olha, tem um meu irmão, ele está precisando de um emprego, ele ficou desempregado, ele é comunicativo, gosta de conversar, gosta de trabalhar. Será que você poderia levar o currículo dele no banco? E eu lembro que eu estava no 6º período na faculdade, depois é uma outra história, vou contar também. Fiquei 5 anos com a faculdade travada, juntando dinheiro para pagar a faculdade. Depois eu vou falar sobre isso. E ela falou: ele tem administração, está fazendo administração de empresas, conversa bem, mas que você poderia levar o currículo dele. E aí, depois de muito enrolar, passou alguns meses, ela realmente levou o currículo e entregou na mão do gerente geral do Unibanco. Antes disso, alguns anos antes, vou falar aqui uns 7, 8 anos antes, eu era office boy, trabalhava numa empresa e eu passava na frente do Unibanco. E eu sempre quis ter conta no Unibanco. Meu sonho ali, meu desejo ali era ter conta no Unibanco. Era um banco privado e eu tinha conta num banco aí da Caixa Econômica Federal. Eu queria ter conta num banco privado, não sei porquê, mas eu queria ter. E eu passava na frente desse banco, ficava olhando as cortinas, vendo as pessoas trabalhando lá dentro. E como office boy, às vezes eu andava quilômetros para pegar o dinheiro da passagem, né, e comprar alguma coisa. E era legal, porque eles falavam: não, tudo bem, você pode ir. E eu ficava com o dinheiro da passagem. Então era tudo certo também, não tinha nada errado, tudo dentro do que era permitido. Então aí o que aconteceu? Ela levou o currículo, participei de alguns processos. Eu lembro que quando me ligaram, deixaram um recado numa vizinha, não tinha um telefone em casa, e falaram: Léo, te ligaram de um número de São Paulo. Eu não tinha dinheiro para comprar nada, muito menos aqueles cartões. Quando você ligava para São Paulo, as unidades caíam parece que a cada segundo. E no outro dia eu liguei, e aí quando eu liguei para São Paulo, falaram que é do RH, para você participar de um processo ali no Unibanco. Só que já está acontecendo esse processo, a data era ontem, você tinha que ter ligado ontem e agendado. Eu falei: olha, só recebi o recado hoje, só hoje eu consegui, mas eu quero muito participar desse processo, eu preciso de participar desse processo, não foi culpa minha, eu recebi o recado hoje, um dia depois, e as unidades caindo. Ok, Léo, vou ligar para você, se dá para você entrar e continuar no processo, né? E aí eu esperei, ligaram, deixaram o recado lá novamente e passaram o endereço para estar lá no horário X, no outro dia, para participar do processo. Fui lá, fiz a entrevista pessoal, depois fui para a dinâmica já estava na 2ª etapa, entrei lá, que Cleuzão tá fazendo aqui? Eu havia perdido a primeira rodada, né, a primeira seleção. Entrei, fiz a entrevista individual, acho que foi uma exceção que eles abriram, né, e deixaram eu participar da 2ª rodada de entrevistas. Ainda tinham, se não me engano, uns 15 candidatos. E aí eu participei desse processo, foi muito legal. Fui o último a falar, tava morrendo de medo, nervoso, mas foi legal. Eu vi que tinha muita coisa ali que estava relacionado à equipe e liderança. E eu sempre gostei muito desse tema. Estava fazendo um processo em uma outra empresa também, pessoal. Eu estava na 5ª etapa. O diretor já havia falado nessa outra empresa que eu ia ser um gerente de compras e que estava comigo, que eu teria que voltar para a faculdade, que estava trancado, sem recursos financeiros. E eles falaram o seguinte: tá contigo, Léo, vai para casa e pensa. Mas meu coração estava ali, naquela oportunidade do banco. Não sei porque eu queria esperar aquela resposta, mas estava demorando demais, eu não sabia o que fazer. Então o que eu fiz? Eu orei. Falei: Deus, se amanhã, quarta-feira, se eu receber a ligação do gerente geral, eu vou recusar essa proposta, essa que eu recebi, essa proposta, antes de passar na última etapa que eu vou fazer com o gerente geral, pela fé. Pela fé, eu vou fazer pela fé. E aí na quarta-feira de manhã eu recebo a ligação do gerente geral me chamando para fazer lá a entrevista final com ele. Então eu recusei a proposta antes de ir lá fazer a última entrevista. Falei que era pela fé, então eu recusei essa proposta. E fui lá, fiz a entrevista. Sabe o que o gerente geral falou comigo? Ele falou assim:
Léo, eu vou te dar uma oportunidade, porque a sua história é muito parecida com a minha. Passei por muitas coisas na minha vida e vejo que nós temos, a nossa história é muito parecida. Você vai trabalhar muito, você está disposto? Você está disposto a trabalhar muito? Olha para aquela fila. É isso, são essas pessoas que você vai atender. E eu respondi, quando que eu começo? Eu estou disposto, estou animado. Enfim, eu nem lembro exatamente, né, quais foram as palavras corretas, mas tive que esperar mais 2 meses, se não me engano, mais 2 meses. E aí sim, eu iniciei o meu processo lá e entrei, pessoal, entrei no Unibanco e virei caixa. E 2 anos depois, eu fiz uma certificação. Eles precisavam de uma pessoa, estava trabalhando numa agência, numa região, e esse gerente geral que fez a entrevista comigo, eu entrei, mas não foi para a agência dele, foi para uma outra agência. Ele falou, olha, aqui na minha agência eu estou precisando de um gerente, só que eu estou precisando de alguém que tenha uma certificação. E eu tinha certificação, pessoal, porque eu aproveitei as oportunidades. Enquanto eu estava como caixa, eu estudei para essa certificação para me tornar gerente. E quando precisou de um gerente, tinha uns 15 funcionários, dos 15 ninguém tinha certificação, e ele me chamou e eu virei gerente. Fiquei alguns anos com ele e depois eu fui migrando, né? Aí uma longa história, outros 3 bancos que eu passei, de várias decisões que eu tive que tomar. Conclusão, pessoal, se não fosse essa amiga da minha irmã, pela atitude dela levar o currículo, minha vida teria sido totalmente diferente. Provavelmente eu não teria tomado esse gosto, né, essa vontade, esse desejo, né, pelo mercado financeiro. Eu lembro que eu gostava muito de esportes, poderia ter ido para educação física, eu tentei educação física. E olha que fechamento de história, pessoal, olhem isso. Essa amiga ficou interessada no meu amigo. Ela ficou interessada no meu amigo. E aí, claro, o Leozão foi o cupido. E aí, sabe o que deu? Deu em casamento. São casados hoje, são felizes. E eu fico feliz, tá vendo como que uma coisa puxa a outra? Esse mundo dá voltas. Esse mundo é muito legal. Ele dá voltas. Então, se você pode, né, fazer mais pelo outro, faça. Espero que essa experiência, essa história que eu estou aqui compartilhando com vocês, possam aí trazer algum tipo, né, de valor, de transformação na vida de vocês. Beleza? Então, ripa na churipa, vamos que vamos e até mais. Até o próximo vídeo. Um abraço.